E para começarmos muito bem, entrevisto agora a editora da revista Na Mochila, Lucy de Miguel, aqui com a gente no Cruzeirinho na TV. Seja bem-vinda, Lucy. Obrigada. Uma alegria imensa você aqui com a gente no Cruzeirinho na TV. Obrigada pelo convite, eu sempre assisto o programa e acho que a gente fala para o mesmo público e é importante o trabalho de comunicação em TV, em rádio, em revista. Onde tiver informação, é importante que as pessoas estejam ligadas. Com total certeza, por isso que eu fiz muita questão da sua presença aqui com a gente, agora no quadro Ler para Aprender, para falar um pouquinho mais da revista Na Mochila. Primeiramente, por que Na Mochila, Lucy? A revista se chama Na Mochila, é assim, eu era mãe já e eu sempre trocava, pegava a mochila e tirava a roupa das crianças de lá de dentro, roupa suja, olhava a agenda, olhava os recadinhos. E aí um dia eu tive a ideia, surgiu a ideia, poxa, por que não dá uma revista dentro da mochila? Que seria legal uma revista cheia de informações. E como eu sou jornalista, eu sentei no computador e escrevi o projeto. E o projeto se chamava Projeto Na Mochila. Olha. Daí nós começamos a trabalhar em cima desse projeto, criar o conteúdo, a pauta, a capa, diagramação. E fomos durante uns 2 anos trabalhando no projeto. No projeto, mas a revista ainda não tinha Não, a sido revista publicada, não tinha, lançada. não existia ainda a revista. Daí quando foi para apresentar, como a revista ela tem uma parceria com as escolas, quando nós começamos, foi para começar a fazer esse trabalho de contato com as escolas, nós não tínhamos o nome ainda. E aí a editora de arte, a Lilian Flight, sugeriu, ela falou, eu vou colocar um nome falso, vou escrever revista Na Mochila e depois a gente tem ganha um tempo para pensar no nome. E aí quando eu comecei a apresentar para as professoras, as diretoras nas escolas, eles falavam, nossa, que sacada, que nome bacana. E eu nem era. Eu falava, não, esse nome ainda é falso, essa capa é falsa. É só não, né? mas o nome é bonito, nós gostamos. E aí acabou ficando Na Mochila. A gente não queria, no começo, a gente não queria esse nome porque parecia que era uma revista de viagem, mochileiros. Mas no fim ela associou bem com a mochila da criança também, que é o que né? eles usam mesmo na escola e tal. E quanto tempo tem? Tem 2 anos? Não, a revista, de quando começou o projeto até agora tem 5 anos. Mas tem 3 anos de edição mesmo. Nós já temos a revista, 3 anos em Sorocaba. 3 anos em Sorocaba. E o público, assim, o público-alvo mesmo são os pais, então. Revista é feita para os pais e, embora ela fale sobre a criança, o público é mesmo dos pais. Os pais. Os professores também, educadores, diretores. Mas tem muita gente que lê a revista também que nem tem filhos ainda. Então tem tios. A revista no final, como ela é muito cheia de conteúdo, ela serve mesmo para qualquer pessoa que lida com criança gosta de ver. Você não é leitora? Nossa, total, adoro Na Mochila, por isso que eu fiz questão de trazer a Lucy aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a revista, realmente, porque eu continuo mesmo assim, eu ainda não tenho filhos, né, mas assim, só cachorros, é só os meus cachorros, meus gatos, né, meus filhos caninos e felinos, mas assim, tem muitas dicas também para preparar o pai, a mamãe, como lidar, até o comportamento da criança, né, o comportamento infantil também. A gente fala sobre saúde, sobre comportamento, educação, alimentação e falamos também para as mamães que ainda não são mães, as grávidas. Então nós distribuímos em consultórios médicos, em consultórios de ginecologistas, para já preparar a mamãe para quando a criança chegar. E nós falamos para mães que têm filhos de 0 a 10 anos. Exatamente. Aqui quando eu estou com um dos exemplares, é a edição de aniversário de 2 anos. Essa foi de fevereiro desse ano. Olha que bacana. Agora na próxima edição de fevereiro nós completamos 3 anos. Uau, parabéns. Obrigada. Você, que bacana. Então já fica nossos parabéns aqui para vocês, muito sucesso sempre, porque realmente é um conteúdo, isso que eu gosto de realmente apresentar, quis trazer no quadro Ler para Aprender, porque realmente tem conteúdo muito importante mesmo, bem variados assuntos, enfim, volta às aulas. E assim, e como que é o dia a dia de uma editora de revista? Bom, hoje em dia, com a internet, não existe mais aquela coisa de grandes redações, profissionais todos trabalhando no mesmo lugar. Então, hoje a tecnologia nos permite trabalhar à distância. Então, a equipe da Na Mochila, ela fica em vários lugares. Aqui em Sorocaba,
Nós temos só os fotógrafos, a parte comercial para fazer as parcerias, a parte que faz o relacionamento com as escolas. E em Bauru fica toda a nossa redação e diagramação e tratamento fotográfico. Então, assim, fazer a revista começa com a pauta. Aqui de Sorocaba nós recebemos sugestões de pautas de mães, de leitores, de professores, diretores de escola, que nos sugerem as pautas. Fazemos uma reunião pela internet mesmo com o editor da revista em Bauru, que é o Rafael Tadashi, e definimos as pautas da edição. E aí o Tadashi distribui para as jornalistas. A entrevista é feita geralmente por telefone ou por e-mail. Nós entramos em contatos com especialistas, com médicos, psicólogos, pedagogos. Entrevistamos essas pessoas, esses profissionais. E aí o Rafael Tadashi faz a edição das matérias, manda para diagramação. Então tem uma pessoa que coloca as fotos, a montagem do texto e faz o tratamento fotográfico. A gente tem um cuidado muito grande com imagem. Também muito bonito, qualidade, papel, realmente. Nós temos uma pessoa que cuida do tom de pele, por exemplo. Assim, as pessoas falam, a revista é bonita, mas não sabem por quê. É que nós temos um aparato assim, de pessoas que cuida da parte visual. Então, o tom de pele da revista é o mesmo. É trabalhado, você consegue ver, tem revista que você consegue ver a criança que é mais clarinha, a criança que é mais escurinha, é mais morena. Toda foto natural, aspecto natural mesmo. Isso aqui é um tratamento fotográfico. Tem outras revistas que não tem o tratamento, fica todo mundo igual. É aquela percepção assim que a gente fica meio esverdeado. Então a gente tem todo esse cuidado, além do cuidado com o conteúdo, cuidado editorial, também o cuidado com as imagens. Nossa, e deixar a revista com informação e de uma forma, com uma leitura rápida, porque as mães não têm tempo hoje, né? Esse é o diferencial ainda na mochila, com certeza. A gente promove uma leitura bem rápida e informativa. Mas a gente quer que as mães leiam, embora a revista seja muito lida, a gente quer que as mães leiam mais para os filhos. Existem pesquisas que falam que a mãe que lê para o filho, depois o filho ele se torna um leitor assíduo. Aquele hábito, né? Não adianta só a professora insistir na escola, olha, leia esse livro. Em casa, né? Tem que ter o exemplo de casa, porque só a professora afirmando que a leitura é importante, e se a criança não tiver esse exemplo em casa, ela não tem isso para ela como um exemplo, como uma coisa importante. Parece que é uma obrigação imposta pela escola. Agora, quando a coisa acontece naturalmente... Já natural, né? Quando a mãe lê em casa, começa desde de bebezinho ler para os filhos. Tem livros que tem só imagem, né? Pouquinho texto. A mãe pode trabalhar essa leitura e ela também ler outros livros diante dos filhos. Na minha casa a gente lê muito, meu marido lê muito, eu também. Então, quando nós vamos deitar, que a gente lê na cama, todo mundo pega alguma coisa para ler. As crianças, um gibi, um livro. Então, toda noite tem livro no chão, todo dia de manhã tem livro no chão. Olha. Porque é muita gente lendo. E quantos filhos você tem? Eu tenho 2 crianças. Eu tenho uma menina de 9 anos, a Sabrina, e o Tiago, de 6 anos. Olha, um beijo, Sabrina e Tiago, para vocês. Olha, parabéns pela mamãe e você também pela família, por esse hábito lindo que você já tem em sua casa, que sirva de exemplo para todos vocês que assistem, porque realmente a leitura é muito importante. Por isso que eu falo, ler para aprender, realmente ler é prazer, aprender é muito importante. Sim. E Lucy, a quem quiser mais obter informações, seu contato, e-mail, uma mamãe que está assistindo, educador, para falar com você. Pode mandar um e-mail para namochila@editoravetor.com.br. É o e-mail da nossa editora. Então é namochila@editoravetor.com.br. Ou entrar no site www.namochila.com e lá tem todos os nossos contatos também. Nossa, uau. E também matérias, artigos. O site tem todas as matérias que saem na revista e também tem um site de notícias com informações mais atualizadas. Que legal, Lucy de Miguel, editora da revista Na Mochila, aqui com a gente no Cruzeirinho na TV. Mais uma vez agradeço a sua presença. Obrigada. Fico muito contente mesmo. E fica aí o recadinho. Eu ia falar para você passar uma mensagem, só o seu hábito da leitura, o exemplo, foi muito importante, mas se você quiser finalizar agora, fica à vontade. Eu quero dar esse conselho às mães. Mamães, tirem um tempo para ler. Às vezes são 10 minutinhos para ler um livro para a criança antes dela dormir. Fazer a lição junto também com a criança é muito importante. Ler o livro que a criança está estudando é importante. Tem criança que aprende ouvindo e não só lendo, né? Então,
E a voz da mãe, ela é muito familiar para a criança desde a gravidez, né? Desde o útero. Então é importante que a mãe fale, que ela mostre, dê o exemplo e esteja sempre perto. A criança precisa disso. Exatamente, Lucide Miguel aqui com a gente no Cruzeirinho na TV Ler para Aprender. Muito sucesso para você. Obrigada, igualmente. Considere sempre esse Cruzeirinho de portas abertas para você. Quando Obrigada. quiser voltar a trazer novidades, contar mais pra gente sobre a Na Mochila, tá sempre à sua disposição. Que ótimo, tá bom? obrigada. Muito obrigada. Galerinha, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.